Bom dia, gente. Então eu vou continuar a matéria de geografia, tá bom? Segundão. Eu vou fazer 2 capítulos rápidos e óbvio, de maneira simplificada, tá bom? Eu vou indicar vídeos, os outros vídeos do SAI, exercício, pra gente praticar. Então o capítulo 5, ele fala sobre os solos do Brasil, tá bom? Tem aí na página 747 os tipos de solo e as classificações do solo do Brasil. Então, como vocês sabem, o Brasil ele é imenso, né? Então tem uma grande especificidade, né? Tem vários tipos de solo, né? Como exemplo, próximo ao litoral, o solo tem características por ter uma presença maior de água. Na floresta amazônica, apesar de ser longe do litoral, tem uma grande presença de água por causa do rio Amazonas, né? Da forte evaporação, até mesmo por causa da Cordilheira dos Andes, né? Que está próximo a uma das nascentes do rio Amazonas, né? Então o solo brasileiro ele é diversificado por causa do tamanho do seu país. Por exemplo, o solo nordestino ele conta com uma menor presença de sais minerais ou água, por exemplo, o que dificulta a agricultura ou dificulta alguns tipos de gêneros agrícolas, tá bom? Então, o que eu selecionei especificamente desse capítulo é a primeira parte dos tipos de solo, tá bom? Quais os principais solos do Brasil. Então você tem os 4 tipos de solo brasileiro. Você tem a terra roxa, que é boa para plantar, muito comum no sudeste e sul brasileiro. Você tem os solos aluviais, que são aqueles de vales, ou seja, que tem a presença da erosão, da ação do vento, da chuva. Solos aluviais são solos férteis, porém tem acesso à erosão, né? Você tem os solos salmourão, que é principalmente no sul e no sudeste, e o 4º tipo de solo é o massapé, que é natural da região nordeste. Como eu posso especificar o massapé? O solo do massapé, ele não é bom para alguns gêneros agrícolas, porque ele sofre muito com a erosão, com a desertificação e com a salinização que ocorre no Nordeste. Então tem 4 tipos de solo e as principais características que vocês têm que saber é o que? O solo brasileiro ele é diversificado por causa da sua extensão territorial. Então as características de relevo ajudam a classificar e a diversificar o nosso solo. Nós vamos abordar de maneira mais profunda o módulo 6 da hidrografia, que é o que cai mais em vestibular, tá bom? Então as características hidrográficas do Brasil, tá bom? Capítulo 6, hidrografia. Então o que nós temos de principal aí? Os solos brasileiros, os rios brasileiros, eles são exorreicos, ou seja, eles desaguam em oceanos. Os rios brasileiros são exorreicos. A alimentação ela é pluvial, ou seja, a água da chuva que alimenta grande parte das bacias hidrográficas brasileiras. A única exceção é a bacia do rio Amazonas, porque o rio Amazonas ele tem alimentação de rios, porém também ele tem a alimentação do derretimento da Cordilheira dos Andes. Então ele tem uma alimentação glacial e fluvial, tá bom? Então grande parte dos rios brasileiros é a alimentação pluvial, água da chuva. Aquíferos, o que é um aquífero? O aquífero é uma região abaixo da terra que absorve a água da chuva. Então, por exemplo, você tem lá o solo, você tem os microporos, igual a nossa pele tem microporos, o solo também tem microporos, tá bom? Então a água da chuva, ela infiltra nesse solo e no subsolo vai formar o quê? Um aquífero, uma reserva de água abaixo do solo, tá bom? Então eu posso fazer um poço artesanal e retirar essa água para utilizar, tá bom? Então nós temos 2 principais aquíferos no Brasil. Nós temos o aquífero Guarani, tá bom? Que é o maior que nós temos conhecimento, que nós utilizamos esse aquífero em várias regiões do Brasil, e existe o aquífero Alter do Chão, que é a região amazônica, que são os 2 maiores. O aquífero Guarani é o mais utilizado, e o Alter do Chão ele é o maior, porém ele não é utilizado por estar embaixo da floresta amazônica, então não é totalmente utilizado, tá bom?
mais características aí da hidrografia brasileira. As bacias, tá bom? Cada bacia você tem, vamos para a página 758, que aí tem um mapa que dá para estudar todas as bacias hidrográficas, tá bom? Acompanha aí. Então a bacia amazônica que está aí em cima é a maior bacia do planeta, tem o rio Amazonas, que é o segundo maior em extensão no mundo, tá bom? É a maior biodiversidade do planeta e é considerado o pulmão do mundo. Então temos aí a bacia amazônica, tá bom? Que é a principal, não só do Brasil, como do mundo, tá bom? A bacia do Rio São Francisco, que está aí no mapa da 758 cadê a cor? Em verde, ela é a que alimenta o sertão nordestino. Então ela é a responsável por alimentar uma grande parte do Brasil que sofre com a seca, os estados que sofrem com a seca, tá bom? Então a principal característica da bacia do Rio São Francisco e da bacia do Velho Chico é alimentar os estados que sofrem com a seca, tá bom? Então, a próxima bacia, Tocantins-Araguaia, que fica na região centro-oeste, a principal característica da bacia do Tocantins-Araguaia é que ela vai alimentar a região do Pantanal sul-mato-grossense. Então, ela também tem grande biodiversidade, tá bom? E colabora para esse ecossistema, tanto da região amazônica quanto da região do centro-oeste, tá bom? Descendo um pouco mais, nós temos o que é a Bacia Platina. Bacia Platina, ela é a junção de vários rios brasileiros, o Rio Paraguai, o Uruguai e o Paraná. Então o que nós chamamos de Bacia Platina é a soma do Rio Paraguai, do Rio Paraná e do Rio Uruguai. Então é toda a área do centro-sul brasileiro e a principal característica dela é que passa a hidrelétrica do Itaipu, tá bom? Então nós estudamos aí as principais características hidrográficas do Brasil. O rio Amazonas e a bacia amazônica é a principal, tá bom? É a que gera uma maior biodiversidade, um ecossistema rico para o Brasil. A bacia do São Francisco, a principal característica é alimentar o sertão, tá bom? Dar água aos estados que sofrem com a seca. A bacia Platina é a junção de 3 rios, Paraguai, Uruguai e Paraná. E a principal característica é a existência da hidrelétrica do Itaipu. E a bacia do Tocantins, ela ajuda na biodiversidade do Pantanal, tá bom? Então as características hidrográficas do Brasil, o Brasil é um país rico em hidrografia. Tanto, óbvio, por estar próximo ao litoral, mas no interior brasileiro temos também uma riqueza hidrográfica, o que transforma o nosso relevo, que transforma o nosso ecossistema em um ecossistema rico, né? Porque a água é fundamental para a proliferação de espécies diversificadas de vegetais e animais, tá bom? Então essa aula do módulo 5 e 6, óbvio, foi simplificado. Eu vou passar mais conteúdos para vocês estudarem a parte. Isso é só um resumo do resumo, tá bom? Por causa das nossas condições atípicas. Beijo e até a próxima.